Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Essa noite eu quero conversar com vocês especificamente sobre o Carnaval. No último vídeo nós tratamos acerca do Carnaval numa perspectiva da psicanálise junguiana. E hoje eu queria aprofundar um pouco esse tema, retratando um fenômeno que tem acontecido e tem chamado bastante atenção da mídia e também dos populares, do senso comum. Qual seja, as mulheres estarem normalmente aparecendo sem blusas, camisas e mostrando os seios, muitas vezes apenas com algum adereço que cobrisse a auréola do seio, ou como popularmente é conhecido, o bico do seio. O que acontece? Bem, há no mundo um grande movimento que se iniciou ainda por volta de 2012, 2013, que foi a nova onda feminista. Essa nova onda feminista, ela traz, claro, lives lá do século passado, final do século XX, e também está trazendo também coisas anteriores a isso, dos movimentos da década de 60, 70, e que tem difundido particularmente ideias como a isonomia entre homens e mulheres, não somente perante a lei, mas perante a sociedade, igualdade de direitos, igualdade de deveres, e principalmente a possibilidade da mulher ser tratada, ser reconhecida em sociedade como um elemento de tanto poder ou tanta influência como qualquer outro homem. Nesse ponto, a gente pode voltar ao vídeo anterior e falar sobre o arquétipo da persona. O que acontece no arquétipo da persona? Só para aprofundar um pouco. O arquétipo da persona, tal qual foi idealizado por Jung na psicanálise analítica, na psicologia analítica ou na psicanálise junguiana, ele trata especificamente do seguinte: dentro da sociedade existem movimentos culturais, de costumes, tradições. Esses movimentos, eles são trazidos, eles são determinados pelas relações humanas, mas também por algo bem anterior a isso, que Jung chamou de self. Nós podemos interpretar que seria um traço genético do ser humano que permearia toda a sua evolução e todo o seu pensamento. Esse arquétipo que não nasceria com a pessoa, mas estaria impresso no seu entendimento, na sua mente, ele traria a lume revelações sobre o próprio existir da humanidade. E esse self humano diz que o homem, ele é o sexo forte e, portanto, o homem é o responsável pela casa. Então, quando uma mulher se une a um homem, ela busca um ser forte que a proteja. E o homem busca um ser mais frágil que o acolha, que lhe dê carinho, que lhe dê atenção, compreensão. Pois bem, hoje a nossa sociedade há uma luta sendo gestada pelos movimentos feministas de reconhecimento do poder da mulher. Não somente aquele poder maternal, de influenciar na vida dos filhos, na vida da família, de ser aquela pessoa forte e firme, que por trás de um grande homem sempre há uma mulher, como dizem os adágios populares. Não, muito além disso. Mulheres tão fortes que são capazes de constituir sua própria família e regê-la conforme o seu entendimento. Mulheres tão fortes que não precisariam se submeter ao arquétipo, à persona que a sociedade permite, mas que seria capaz de vencê-lo e suplantá-lo. Seria mais ou menos o que Jung citou como o arquétipo do ânimos, e que dentro de cada mulher existe uma sombra do que seja um homem ideal, pois esse homem está vindo a lume. Seria como se ocorresse o processo de individuação dentro da própria sociedade, isso a partir da psicanálise junguiana, em que o ser mulher se encontraria com a sua parte de sombra, que seria o ser homem, no arquétipo ânimos, e dessa união saísse um ser completo, um ser que não necessita da sua complementação por um outro gênero, o gênero masculino, pois ela se completa dentro da sociedade. Ela não precisa de um homem para existir na sociedade. Ela não precisa de um homem forte para proteger a família, pois ela é capaz de proteger-se a si mesmo e de prover o seu sustento, tanto de si quanto, se assim queira, de sua família.
Essa visão tem sido levada a um certo extremo. Inclusive, o Papa Francisco deu uma declaração bastante polêmica há algumas semanas atrás, tratando que o feminismo seria um erro tão grave quanto o machismo. E foi atribuída a fala dele a citação que o feminismo seria um machismo de saias. Não quero entrar nessa polêmica, mas quero dizer o seguinte: o feminismo ele é bem diferente do machismo. A partir do momento em que o arquétipo self, esse arquétipo que perpassa os costumes, as tradições, a própria cultura das sociedades atualmente, ele está arraigado no ser masculino, onde o homem prepondera. Então, já partindo disso aí, a mulher não busca preponderar, ela não busca ser o indivíduo que determina as posturas sociais, mas ela busca a sua libertação. E hoje, dentro do carnaval, que é uma festa pagã, que significa nada mais, nada menos do que a carne vale, né, que vem do latim antigo, o carnaval é um momento ideal para as mulheres reforçarem essa postura. E aí você vê vários blocos de carnaval em que as mulheres saem às ruas apenas com adesivos nos mamilos. Em alguns casos, algumas mulheres simplesmente pintam os mamilos e vão às ruas brincar o carnaval. Isso demonstra uma resistência e um enfrentamento às posturas sociais que são tidas como dominantes. E também faz uma alteração do que seja persona social. Porque há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, digamos uma década, uma mulher que saísse às ruas apenas com os seios pintados de verde, ou de amarelo, ou de vermelho, ou de azul, seria considerada uma mulher de baixa fama, ou então uma mulher fácil, ou então uma mulher que estaria sujeita aos assédios de quaisquer homens. Hoje o que se busca é justamente o contrário, é um enfrentamento a partir do choque. As mulheres estão indo chocar a sociedade e mostrar que, embora elas estejam com o corpo à mostra, elas não são menores, inferiores, menos dignas, menos evoluídas, menos inteligentes do que quaisquer outras mulheres ou do que quaisquer outros homens. Isso traz impactos na sociedade muito grandes. Primeiro, até o momento desse vídeo, né, no dia 3 de março de 2019, domingo de carnaval no Brasil, portanto, a ciência não chegou à descoberta da situação em que um homem possa gestar uma criança. Nenhum homem pode engravidar, a não ser que, na verdade, esse homem tenha sido batizado por engano, seja um intersexuado, uma mulher que não desenvolveu plenamente a genitália e ao nascer foi batizada com o nome de homem, por confusão. Mas internamente essa mulher possuiria ovário, útero e, portanto, ela poderia gestar uma criança. Mas, geneticamente falando, biologicamente falando, nenhum homem, nenhum ser humano que tenha os cromossomos X e Y pode gestar uma criança. Então essa é a primeira grande separação entre homens e mulheres. Outra grande separação é que as mulheres, elas estão imbricadas dentro de um arquétipo do self, em que remete à nossa história, à nossa cultura, aos escritos, que revelam o tempo inteiro que o papel seminal da mulher dentro da história da humanidade é a gestação. Mesmo em culturas como a cultura cretense, que cultuava a grande mãe, a figura da grande deusa, a grande mãe cretense, seria a de parir filhos, embora que ela não necessitasse de um rei para o fazê-lo. Mesmo assim, ela estava associada intimamente à figura da maternidade. Hoje o que se busca é justamente dissociar a mulher da figura da maternidade. Paulo, isso é possível? Sim, plenamente. Tem várias mulheres muito capazes, muito sábias, que são mães e grandes, excelentes profissionais. Tem mulheres igualmente capazes, incrivelmente belas, incrivelmente sedutoras, incrivelmente tenazes no seu trabalho, que também não são mães. E são muito argutas no que fazem. O que nós podemos depreender desse movimento social? Está sendo gestada uma grande transformação cultural, em que as pessoas vão se reconhecer não mais pelas roupas que usam,
não mais pela maneira como falam, mas pela atitude que tomam diante do mundo. E esse movimento, ele vai trazer coisas boas e coisas péssimas, como todos os movimentos. Excessos, pessoas, por exemplo, saindo às ruas nuas para lutar contra o que se é reconhecido como uma opressão do gênero feminino. Mas, por outro lado, também vai trazer coisas maravilhosas. Grandes personalidades, grandes pessoas vão entender que é preciso rever os padrões de cultura, os padrões de tradições, em que até bem pouco tempo, aqui no Nordeste, eu falo do Ceará, uma família que tinha uma filha do sexo feminino se preocupava avidamente em que ela não engravidasse na adolescência, pois se tinha um adágio, ainda se tem aqui, que prendam suas cabritas, pois o meu bode está solto, numa referência clara à imagem de que o menino podia tudo, tinha toda a liberdade sexual, enquanto que as meninas deveriam ser reprimidas e esperar o príncipe encantado para o casamento. Por outro lado, também tem uma vertente muito ruim, que é nós identificarmos qual seja o papel do homem e qual seja o papel da mulher. Isso não está ligado necessariamente à maternidade e muito menos ao matrimônio, ao casamento. Isso está ligado especificamente ao papel social, como as pessoas vão se relacionar em sociedade. Por exemplo, há várias pessoas que têm questionado, inclusive, até o fato de alguns homens abrirem a porta ou se levantarem quando uma mulher chega para sentar-se à mesa. E isso nada mais é do que um traço de educação, um traço de lisura, um traço de leveza nas relações sociais com cortesia. Mas isso também é questionado. É questionado, por exemplo, o fato dos homens pagarem as contas em saídas com mulheres aos quais eles estão enamorados, o que, na verdade, é apenas uma delicadeza, pois há situações e várias em que mulheres convidam homens para sair e pagam também as contas. O importante é nós sabermos que a persona, esse arquétipo da vida social, aquilo que é admitido em sociedade, ele pode mudar sempre a partir de uma nova reflexão, da reunião entre o que você é, as suas sombras, o arquétipo da sombra, aquilo que está dentro de você, quando se encontra com aquilo que está externo, aquilo que você demonstra, o arquétipo da persona, a personalidade que você assume em sociedade. E isso não significa que você seja mau ou que seja bom, mas que seja um encontro da sua integridade. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilhe essa mensagem e vamos crescer juntos. Muito obrigado e boa noite.